Vamos dar um bem-vindo bem caloroso à nossa irmã Rose. Vamos lá. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Com a palavra, a mulher de Deus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estarmos reunidos no nome daquele que vive e reina para todo sempre. E a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias dele são as causas de nós não ser consumidos. Porque se o adversário bem pudesse, já teria nos engolido até vivo. Mas a mão onipotente do Senhor é que tem nos guardado, tem nos livrado e nos sustentado. Então eu louvo a Deus por mais uma oportunidade para dizer que Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Porque a cada dia nós estamos na presença dele para dizer que o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. Glória a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 16. Versículo 19 ao 31. Glória a Deus. Todos já abriram? Amém. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no ar de erguer os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar para aqui, daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. A igreja pode sentar. Irmãos, é uma palavra que tem que ser meditada dia após dia, porque essa palavra, ela é, a cada dia ela se cumpre na terra. A palavra do Senhor, a cada dia ela se cumpre na terra. Porque aqui está falando que havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente.
Por ele ser um homem rico, ele não tinha compromisso com Deus, porque a Bíblia diz que ele vivia sempre vestido com boas vestes, vestia-se de púrpura e vivia uma vida regaladamente, uma vida de bem-prazeres da terra, de praias, de lugares, estando em lugares para o seu conforto, vivendo-se bem. Não vivia momentos de aperto, porque ele tinha dinheiro. Mas no meio desse cenário, dessa história, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. E Lázaro era um servo do Senhor. Lázaro era o filho de Abraão. E ele jazia na porta, aleluia, do rico, todos os dias, batendo na porta dele, para ir em busca de alimento, de migalhas, aleluia. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, aleluia. Na minha imaginação e na sua imaginação, você vai olhar agora um homem todo perebento, todo cheio de ferida, e estava na porta do templo de um rico, mendigando, procurando migalhas. Mas o contexto da palavra mais na frente vai traduzir tudo isso que Deus quer falar com a igreja. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Oi? Deus agora mudou o cenário de um homem pobre, desprezado, pisado, dependente dos outros, mas fiel a Deus. Se ele morreu e na sua morte o anjo do Senhor desceu, pegou na mão dele e levou ele até o céu, este homem tinha caráter de servo de Deus e chamado e escolhido pelo Senhor dos Exércitos, pisado pelo homem na terra, mas escolhido pelo general de guerra. Não carregue bagagem nesse mundo, porque é manifeste que nada daqui você vai levar. Casa bonita vai ficar. Tive na cidade de Salvador, fui para uma ilha, só vi a casa de ricos, pessoas granfinas, mas a casa que eu estava era humilde, mas era um lugar tão bom para mim. Sabe por quê? Porque os humildes vão entrar no reino dos céus. E os ricos que procuraram as suas riquezas, o seu bem-estar, o seu conforto, o calor está tremendo, está para nós, mas para eles não, porque tem ar-condicionado. Mas após a morte, chegou no inferno, nem um ventiladorzinho desse vai chegar lá, porque lá vai ser só chama e fogo. Aleluia. Não estou dizendo aqui que se Jesus quiser enricar alguém aqui, ele não vai enricar não, viu? Não estou dizendo, porque Jesus pode mudar o cenário aqui. Jesus pode mudar a história aqui. Aleluia. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu pobre. A Bíblia manda você e eu ser pobre de espírito. Jesus não está mandando eu andar rasgada na rua, e nem com o espírito de louca e dizer que sou louca por Jesus, que isso não existe, é mentira do diabo. Você pode andar bem vestido, bem ornamentado, diante da presença de Deus, mas você ser pobre de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que ouvem a palavra e obedecem.
Os pobres de espírito são aqueles que em todo tempo veio para servir e não querer ser servido. Queira servir, porque servir é melhor do que ser servido. É melhor você pegar uma bacia, lavar o pé de seu irmão quando ele estiver na necessidade e na decadência espiritual, do que você só querer ser servido. Porque Jesus, ele foi humilde, o ministério de Jesus foi só de humildade. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele manteve um discípulo chamado Judas em todo o tempo junto com ele. E de maneira nenhuma Jesus mandou que Judas viesse sair do meio. Mas Jesus, ele dava o pão, ele dava o vinho, ele bebia do sangue, ele bebia do pão, e estava ali junto com Jesus. E Jesus sempre o amando, para ver se esse homem abria os olhos e via que verdadeiramente ali era o Filho de Deus. Mas esse homem não reconheceu isso. Quando foi que Judas foi reconhecer Jesus? Sabe quando foi? Quando ele o traiu. E aí, depois da traição, ele foi, pegou uma corda e se enforcou. Onde é que está Judas hoje? No inferno. Sabe por quê? Porque em todo tempo ele foi avisado. Mesma coisa está aqui, uma passagem do rico. Aleluia. E no ar de erguer os olhos, e estando em tormentos, viu ao de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então quem morre agora não está junto com Jesus não, viu? Está no seio de Abraão, dormindo e esperando o dia que o Senhor vai julgar os vivos e os mortos. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. A terra vai gemer, vai dar conta dos seus mortos. O mar vai gemer, vai dar conta dos seus mortos. Aleluia. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. E no ar de erguer os olhos, e estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Esse homem foi reconhecer que Lázaro era um servo de Deus. Sabe quando? Quando estava em chamas. E a matemática de Deus, ela não mudou. Por isso que a Bíblia diz: no mundo sereis odiados por todos por causa de meu nome. A Bíblia diz: serei pisado. A Bíblia diz, aleluia, que aquele que exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado. Seja humilhado para ser exaltado perante o Senhor teu Deus. Porque Lázaro, o rico, ele nunca reconheceu Deus na vida de Lázaro. Por quê? Porque ele tinha uma zona de conforto, ele tinha o seu aconchego, ele tinha o seu dinheiro, ele tinha a sua fama, ele tinha a sua melhor veste. Então por que lembrar de um homem pobre? Por que lembrar de um homem que só carregava, aleluia, nele o vínculo do Senhor Jesus? Porque Lázaro era um homem de Deus. Aleluia. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Lázaro agora estava sendo consolado. Vale a pena, igreja, servir a esse Deus? A dor que você está passando, a angústia na terra que você está passando, o sofrimento que você está passando, vai valer a pena.
Porque quando Abraão falou para ele que Lázaro agora estava sendo consolado. Aleluia. Mas ele pediu uma coisa, a misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Está escrito. A porta da graça ainda está aberta, mas em brevemente essa porta vai se fechar. No contexto dessa palavra, a porta da graça na vida do rico se fechou. Acabou. E depois que acabou, depois de consumado, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Morreu com Cristo, vai estar com Ele no seio de Abraão. Morreu sem Cristo, vai estar no tormento, aguardando lago de fogo com enxofre, que está preparado para Satanás e os seus anjos. Por isso que eu quero te dizer, igreja do Senhor, te desperta. Sai da roda do pecado, porque após o pecado vem a condenação eterna. Pecar é bom, e como é? Quem dizer que o pecado é ruim está mentindo. Porque coisa boa é pecar. E quanto mais você peca, mais você gosta de pecar. É igual um porco, só quer viver na lama. Dê um banho no porco, amarre ele, solte ele um pouco para você ver para onde é que ele vai. Para lama. Saia da lama, da sujeira do pecado. Porque aqui não é um lugar que muitos vêm como espectadores. Aqui não é um circo que tem pessoas que se apresentam para fazer as pessoas sorrir e se alegrar. A casa de Deus é um lugar de conserto. A casa de Deus é um lugar de transformação. A casa de Deus é um lugar de libertação. A casa de Deus é um lugar de um homem velho ser novo homem. Por que o dinheiro do rico não comprou a salvação dele? Porque Jesus não quer o seu dinheiro. Jesus não quer o seu dinheiro. Mas tem vidas, pessoas que trabalham o tempo todo. Não tem nem tempo de vir para a igreja trabalhando. Para conseguir o quê? Sabe o quê? A condenação. A casa bonita que vai ficar para os filhos brigar depois. Para os herdeiros pegar uma faca e matar um ao outro. É para isso. Você tendo com o que vestir, o que calçar, o que comer, uma casinha que Jesus me deu maravilhosa, é o suficiente. O que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? Porque na matemática do homem era para o rico estar no céu, porque tem dinheiro. E o pobre está no inferno, porque não tem dinheiro. Mas na matemática de Deus não é assim. Na matemática de Deus Ele quer os analfabetos que fala promode, que não tem linguagem bonita, mas quando pega o microfone tem a presença. Faz o inferno estremecer. Jesus quer de mim e de você a presença. Carregue a arca da aliança contigo. Independente da situação, do problema, carregue a arca da aliança contigo. Seja fiel a Ele no pouco. Seja fiel a Ele naquilo que Ele requer que você seja fiel com Ele. Seja fiel. Não troque o seu Deus pelo prato de lentilha como o outro trocou. Sua primogenitura pelo prato. Não troque Jesus pela fama. Não troque Jesus por nada neste mundo. Não troque. Porque o diabo ele é assim. Ele já deu muitas riquezas a crente famoso. Eu vou dar riqueza para me ver se ela deixa Jesus. E aquela irmã que cantava o louvor, uma fortinha que Fabiana Anastácia, o testemunho dela, ela fala sobre isso. Quando o diabo veio comprar ela
Tira ela da fama. Tira ela da presença para levar para a fama. Mas sabe o que foi que ela disse para Satanás? Que ela preferia estar com Jesus andando de pé. Sabe por quê? Porque se Jesus quiser te exaltar, Ele lhe exalta. Jesus, eu quero um carro. Tem o dono da concessionária que pode entrar até no seu WhatsApp e dizer: venha buscar seu carro. Jesus, Ele pode fazer todas as coisas. Mas sabe qual é o mal da igreja? A igreja parou de orar. A igreja parou de clamar. A igreja parou de se humilhar. Cadê as irmãs dos lencinhos? Cadê a irmã da toalhinha? Cadê as toalhas até guardadas? Cadê? Aleluia! Tira o pó da cara, bote a tua cara no pó. Tira o pó da cara, bote tua cara no pó, que você vai ver que tudo vai mudar na tua vida. Quer vitória? Pague o preço. Pague o preço da humilhação. Se humilhe na presença de Deus. Porque depois que se você se levantar do joelho, você não vai se levantar do mesmo jeito. Mas você vai se levantar outro, renovado, mais forte. Vamos parar, irmãos, de imitar o mundo. Vamos parar. Vamos parar de copiar o mundo. Deixa tudo que pertence ao diabo na mão do diabo. Mas saiu a moda da sainha de babado, então eu tenho que comprar porque saiu a moda. Cuidado. Cuidado. Porque Jesus chamou eu e você para ser santo. Foi dito na escola dominical: o que é ser santo é ser separado do mundo e de seu rudimento. Que comunhão tem Jesus com as trevas? Que comunhão tem o Filho de Deus com o diabo? E por que você dá a mão a ele? Por quê? Por que você dá a mão ao diabo? O diabo dá murmuração. Os crentes que não se contentam com nada, nada para ele presta. Nada para ele presta. Vamos parar de murmurar. Porque a coisa vai apertar na terra. Você está pensando que você vai ser transladado do dia para uma noite? E vai dizer: ai, tá lá, mas ele. Não vai ser fácil. Quem não está chorando agora, o lencinho, ninguém está vendo o lencinho, né? Nem eu também estou trazendo. Mas às vezes as lágrimas pingam ali e Jesus é que me conhece. Mas vamos aquebrantar o coração. Santa Ceia era para estar todo mundo chorando, pedindo perdão pelos seus pecados. Mas quantos estão ceando em pecado? Quantos? Você se esconde do homem, mas de Deus não. Porque o lençol que te cobriu, a mão vai lhe descobrir que é a do Senhor. Não adianta, para Deus não tem meio termo. Para Deus não tem: ai, eu fiz isso porque eu não sabia. Não, você hoje é conhecedor da verdade. E uma vez que se conhece a verdade, quando não se liberta e fica só no erro, no engano, vai ter com Jesus. Não adianta. Não adianta carregar duas personalidades na igreja, uma em casa outra. Tem gente que carrega três. Na igreja é uma, na casa dele é outra e na rua é outro. E Jesus só quer uma personalidade, um caráter. Carregue o caráter de Cristo. Aonde você entrar, aonde você sair, carregue só uma personalidade, a de Cristo. Importa que Ele apareça e que você diminua, e que Ele apareça. Não precisa você chegar para alguém e dizer assim: ei, tá vendo, eu sou crente. Porque aonde você chega, alguém vai olhar e vai dizer: você é crente, né? Sabe por quê? Porque há uma presença, há um brilho do Espírito Santo. E quando esse brilho chega, o diabo ele reconhece que ali é um crente, que ali é um servo de Deus. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te do que recebeste, os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado.
E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Mas a Bíblia diz que ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo em água e passasse pelo menos em seus lábios. Mas sabe por que ele lembrou de Lázaro? Porque foi o homem que ele humilhou na terra. Por isso que ele lembrou de Lázaro. Não importa para que você esteja pregando dentro da empresa onde você trabalha, se estão escarnecendo de você, não importa. Eu só sei de uma coisa: quando eles morrerem, eles vão lembrar. Eles vão lembrar de cada palavra que saía da sua boca, e que eles não deram crédito e nem deram ouvido. Nessa hora e nesse momento, quantos estão no inferno querendo ter a oportunidade que eu e você está tendo de estar sentado nesse banco, ouvindo essa palavra, e já é tarde demais, acabou. E havia um abismo. Quem estava no seio de Abraão não poderia ir para lá, e quem estava lá não poderia passar mais para cá. E a barreira da separação entre o homem e Deus é o pecado. Deus, ele ama o pecador, ele nos ama. É mentira do diabo que diz que ele não me ama. É mentira, Jesus me ama. Jesus te ama, igreja. Jesus te ama. Mas a barreira da separação para com o Filho de Deus é o pecado. O pecado, ele cheira as narinas de Deus como uma carniça. Queira chegar na presença de Deus com essência suave. Ai, anda, moná, surei, andei, rezai. Rimenegui, andai, assubre, canto, rimia, surei, derreve, andai. Porque nesta noite o Senhor está me assistindo e me assistindo também. Riande, assubre, canto, raiande, manácia. O inferno também te assiste. Sobre canto, rimiande. Reiouve assim de raço, maneve assim de cai. Reminegiande, manaciande, que viandei assim de movia. Na terra tudo tem um jeitinho. Você reprovou de ano, não foi? Não passou. Mas no próximo ano você pode passar. E se você tiver alguém que você tem um conhecimentozinho assim, pode lhe dar um empurrãozinho e você passar. Mas a porta é estreita. Largo é o caminho da perdição. Muitos estão entrando por esse caminho. A Bíblia diz que no meio do trigo também foi plantado o joio. E ali, quando eles tentaram arrancar, Jesus disse o quê? Não, deixe que ambos cresçam juntos, porque quando o Senhor voltar, vai haver a separação entre o joio e o trigo. Agora é uma coisa muito fácil de você reconhecer: o trigo, ele se dobra, o trigo, ele se curva para obedecer o Senhor teu Deus. O joio não. O joio, ele quer viver uma vida, como diz a Bíblia deste homem, regaladamente, desgovernada. E o Senhor Jesus diz: fazei de tudo, mas também eu, o Senhor, requererei conta. Pode fazer de tudo. O pastor está aqui sentado junto conosco. Ele nunca vai dizer: irmã Rose, você não pode fazer isso não, porque está errado. E nem Jesus vai dizer para mim. Sabe por quê? Porque ele manda eu fazer de tudo. Mas também de tudo ele vai requerer conta. Mas irmã, aquela cervejinha que não tem o álcool, eu tomo. E minha mente não acusa nem meu coração.
mas os seus passos já estão caminhando para o inferno. Porque tudo que Jesus disse não é não e acabou. A Bíblia agora ela não vai se contradizer por causa de você e nem de mim. Nunca. Porque chegou diante de Jesus aquele homem rico. E ele dizia que servia a Jesus, obedecia os seus mandamentos. E começou a dizer o que fazia. Aí Jesus olhou para ele e, conhecendo o seu coração, disse: vai, venda tudo o que tens e dê aos pobres. Imediato aquele homem se emudeceu, se entristeceu. E Jesus disse para ele: ô louco, hoje mesmo alguém pedirá a sua alma. Onde é que esse homem está hoje? No inferno. Aí fica um bocado de crente, não sabe se pula, se roda, se profetiza dentro da igreja. É umas pipoca na panela, mas dentro de casa é um estanciano na mão do diabo. É palavrão, é mentira, é fofoca e é uma bagagem de coisas que é horrenda aos olhos de Deus. Mas o Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, lá em Apocalipse. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, não sabereis a que hora sobre ti virei. Enquanto eu e você está aqui sentado, tem muitos lá no UTI partindo, sem direito mais de se arrepender. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Irmãos, essa palavra é uma palavra tão linda. Porque Lázaro, a Bíblia não está dizendo que lá no seio de Abraão Lázaro estava lembrando mais da terra. A Bíblia diz que quando você chegar lá, essa mente da terrena acabou. Mas lá no inferno não, sabe por quê? Porque, pois tenho 5 irmãos. Ele estava lembrando dos irmãos na terra, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A memória deste homem não foi apagada. Ele estava com a mente despertada de tudo que ele fez na terra. Quando ele pediu que Lázaro fosse tocar nele, porque ele lembrou de tudo quanto ele fez de ruim na vida deste homem. Agora você contempla Lázaro como um homem ferebento, cheio de ferida? Não. Era o que ele passava. Tem momentos na nossa vida que o nosso corpo está cheio de ferida, marcas, sequelas, que só o Filho de Deus pode botar a mão e cicatrizar feridas. Irmãos, tem feridas abertas que, se você não buscar Jesus para ele cicatrizar, o tempo vai passar e você vai ficar doente. As pessoas estão se adoecendo. Por quê? Por causa do passado, o sofrimento que se passou. E aí quando chega na idade, começa a colher tudo aquilo que se passou. E aí agora é que vem as enfermidades. Aí é que vem as enfermidades. E na lembrança ele pediu que Lázaro fizesse isso. Mas como não foi permitido, ele agora pediu que Abraão fosse lá e avisasse para os irmãos dele. Sabe por que ele fez isso? Porque o mesmo mal que estava nele fazendo com Lázaro, os irmãos também era perverso e estava dentro da casa de Deus fazendo o mesmo. Por isso que ele mandou: vá avisar. Porque já que eu estou aqui, então eu não quero que meus irmãos cheguem. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Lá na terra tem Moisés e os profetas. Deus levantou o pastor, a missionária Eliane, tirou de São Paulo, jogou para aqui como profetas. Agora eu pergunto para a igreja: vocês estão dando ouvido ao que é pregado, ao que sai da boca dos servos de Deus?
Vocês dão ouvido ao que Deus usa um vaso pela misericórdia para falar com você? Mas uma palavra de advertência, muitas das vezes está me matando, está me machucando. Eu vou sair daquele ministério, eu vou para outro, porque ela não tem amor. E você vai procurar amor em quem? Se o amor que tem que estar em você é o de Jesus. Porque Jesus disse: olhe para mim que sou perfeito. Aí eu vou me apegar à irmã Vera. A irmã Vera é carne, falha como eu. Vai chegar um momento que a irmã Vera não vai vigiar, vai me inferir em alguma coisa. Aí agora, minha irmã Vera me matou. Matou nada. Foi eu que não vigiei. O pastor só ama alguns, viu, daqui de dentro. Ele não me ama, porque eu sou separado. Não se achega o pastor. Não liga para o pastor. Não está nem aí, nem chegando para ele. Aí tem o Felipe da vida. Cadê ele que não está aqui? O pastor Felipe, meu filho, eu largo tudo, pastor. E estou aqui, estamos juntos. A conversa é essa, estamos juntos. Aí muitos dizem: ó, o menino, ali é um menino. Mas Deus levanta o menino. Sabe por quê? Tudo que você faz para Jesus aqui dentro com amor, Ele vê. Até uma vassoura, se eu pegar aqui com raiva, com murmuração, ou igreja que só tem cabelo, ou igreja que só tem isso, ou igreja que só tem aquilo. Eita, quanto trabalho! É melhor abrir o portão, vá para casa, minha irmã, dê a chance para outra. Saia da linha. Porque quando você faz com amor, até o que não brilha passa a brilhar. Porque é feito com amor. O vaso sanitário estava preto, olha, agora está branco. Sabe por quê? Porque foi feito com amor. Faça com amor, que você vai ver a coisa ficar linda. Foi você fazendo para o reino e Ele fazendo por você. É você fazendo para o reino e Ele fazendo por você. Vim para a escola dominical, não fiz comida nenhuma, mas limpei a igreja, fui para casa, cozinhei feijão, cozinhei carne, ainda cortando tempero, fazendo uma coisa, fazendo outra. Almocei, deu tempo de varrer casa, deu tempo de fazer tudo. Me deu uma dor miserável, bora ali para o hospital. Chegou o Fernando em casa, a dor passou. Só uma palavra que eu disse: Jesus, eu recebi a oportunidade de hoje para pregar, e essa dor é o diabo. Se for o diabo, vai ter que sair. Aí a dor foi desaparecendo. Elielson, vamos, Rose, para o hospital? Não vou mais não. Fiz minhas coisas e estou aqui falando de Jesus. Se eu tivesse ido para o hospital, eu não estaria trazendo a palavra de Deus. E tinha quebrado o meu compromisso. Porque a palavra do crente é sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Aleluia, glória a Deus. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrependisse-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem sonha com alguém que já morreu, que já se passou, pode repreender, viu que né? Passou, morreu, acabou. Tem esse negócio de minha mãe morreu e veio me dar um recadinho para meu irmão. Não existe isso não, viu? É coisa do diabo. Porque a Bíblia diz que quando Saul foi atrás de uma mulher macumbeira para trazer Samuel de volta, não foi Samuel que lhes veio, mas sim o diabo. O diabo, ele se transfigura até em anjo de luz. Aí fica eu dentro de casa, não venho para a escola dominical, vivo minha vida aí de qualquer jeito, não quero aprender as coisas de Deus. Aí diz: irmã, eu não sei não, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Venha para a escola dominical, eu vim hoje, viu? E estou pedindo a Jesus para Ele me ajudar a ouvir mais. É bom, tem ensino mesmo. Você sai daqui cheio. Não é cheio de carnalidade não, é cheio da presença de Deus. Porque se você reter a palavra, porque às vezes tem coisa que eu aprendi na Bíblia, mas tem coisa que eu não aprendi, mas Deus usando outra pessoa, eu já aprendo.
Porque ovelha vai gerando ovelhas, vai ensinando, para nós ficar fortes, cheios de armadura de Deus, para guerrear contra o diabo, bater de testa com ele. Não é quando você vê o diabo manifestado correr, não. É correr para cima e expulsar em nome de Jesus. Então vai ficar aqui essa palavra. Foi essa palavra que o Senhor me trouxe no meu coração, para com cada um de nós. E o mundo espiritual é real. Enquanto nós está aqui, ó, o inimigo está aí fora, ringindo como um leão, com raiva, porque você veio para a igreja. Quando você vem para a igreja, veja que como é difícil você chegar aqui na igreja, principalmente mulher. É um arruma e desarruma, e arruma de novo, e desarruma de novo, e as horas se passando. É uma batalha grande. E olha para o cabelo está o fuá, e vai arrumar o cabelo. É uma batalha grande. Mas quando eu chego aqui na porta, eu digo: Jesus, eu venci. Não é fácil, porque a luta não é contra a carne e nem sangue, mas é contra potestade e principado. E assim eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode glorificar a Deus, irmãos, por essa boa palavra? Vai digerindo aí, irmãos. Vai comendo, porque foi Deus puro falando. Eu vou falar algo para os irmãos. Eu quero louvar essa palavra, porque às vezes a gente quer que Deus fale só no oba-oba, que vai fazer abrir o mar. Se não abrir o mar, eu vou passar por cima do mar. Irmãos, eu louvo a Deus por essa palavra. Que essa palavra venha fazer você refletir. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem. Eu estou aqui, mas eu tenho o cordão umbilical ainda preso em São Paulo, na regional da onde eu vim. E às vezes a gente participa de algumas reuniões fechadas. Eu participei de uma reunião fechada. Veio ao meu conhecimento de famílias que você olhava assim, era brindada, Rose. Uma família brindada, uma família que você olhava para aquela família, para aquele casal, você não via possibilidade alguma de eles retrocederem, de o diabo fazer festa. Mas por causa de coisas pequenas, que às vezes a gente não valoriza, como uma palavra dessa que faz eu pensar, eu refletir. Deus hoje nos advertiu, abriu nossos olhos. Família que você achava que o pecado, que o diabo jamais penetraria, mas família onde o diabo penetrou, entrou e fez um estrago. Uma missionária usada por Deus, um pastor usado por Deus, mas por causa de pequenas coisas, de legalidades que nós demos. Irmãos, pecado não é somente o pecado imoral. Ei, fofoca também é pecado, falar mal também é pecado, maldizer também é pecado, murmurar é pecado. Muitos do povo de Israel não entraram na terra prometida por causa da murmuração. E eu louvo a Deus que ainda usa vasos para trazer uma palavra como essa, para abrir os meus olhos. Porque às vezes a gente acha que está num nível espiritual tão grande, tem tanto conhecimento, mas às vezes um vacilo, uma legalidade que nós demos no mundo espiritual é o ponto a qual o diabo quer entrar para fazer um estrago na minha casa e na sua casa. Vigie, irmãos. Vamos lá. Eu quero justificar a irmã Finha, o Felipe que foi pregar fora, debaixo da bênção, a minha esposa e a Natália que estão em casa, né? Minha esposa operou, a Natália está de enfermeira lá hoje.
a Genilza trabalhando e a Nailza com gripe. A minha enfermeira lá, minha auxiliar, ela só dorme, viu, irmãos? Se não sou eu lá colocar os relógios para despertar, minha auxiliar lá só dorme. Então ela não esteve na escola dominical também por causa da mãe, e eu também não estive por causa que tive problemas na madrugada. Então, justificando esses irmãos. Quantos aqui estão no grupo da sede aqui? Quantos estão no grupo da sede? No nosso grupo do WhatsApp, quantos estão? Todos estão? A maioria está, não está? Deus colocou algo no meu coração. Lá em São Paulo, uma senhorinha, no culto de sábado, no sábado, pegou na minha mão e falou assim: olha, você quer ver as coisas acontecerem? Eu tenho que realizar uma grande coisa naquele lugar onde você está. Não conheço a mulher, mas ela falou: chame o povo para orar, convoque o povo para a oração. Através do nosso grupo, irmão, vamos fechar o dia, as 24 horas do dia, em oração. Você vai entrar no grupo, lá você vai colocar: eu vou orar da meia-noite, 15 minutos cada um. Eu vou orar da meia-noite à meia-noite 15. O outro das 2 às 2h15. O outro das 2h15 às 2h30. Vamos fechar as 24 horas, porque Deus, Ele quer realizar grandes coisas na igreja e no meio da nossa família. Amém, irmãos? Então, chegando na sua casa, você já vai lá no grupo e coloca: eu vou, Keila, a Keila, por exemplo, né, Keila? Está olhando aqui, está sorrindo? A Keila, por exemplo: pastor, eu vou orar da meia-noite à meia-noite 15. 15 minutos cada um. Vamos fechar o período de 24 horas. Porque Deus, Ele quer realizar. E quando Deus, Ele fala, chama o povo para orar, é porque Ele quer realizar coisas extraordinárias no meio da sua igreja. Amém, irmãos?